Imagine essa cena. Você está no intervalo do trabalho, preocupado com as contas que não param de chegar. E de repente você olha para o lado e vê o seu colega, que ganha exatamente o mesmo que você. Tranquilo, falando da próxima viagem, com tudo em dia e ainda sobrando dinheiro no fim do mês. Então você começa a pensar, como é que ele consegue viver tão bem com o mesmo salário que o meu? E na curiosidade, você decide perguntar a ele. Cara, como é que você consegue viajar, pagar tudo certinho e ainda sobrar dinheiro? Eu recebo e já fico no zero. E ele responde como se fosse uma coisa óbvia. Eu uso o método 50-30-20. Desde que comecei, minha vida financeira deu uma virada para melhor. Então, hoje eu vou te mostrar uma estratégia financeira que tem ajudado milhares de pessoas a saírem do aperto, economizar de verdade e dar os primeiros passos rumo à liberdade financeira. Estamos falando do método 50-30-20, uma abordagem prática, fácil de aplicar e extremamente eficaz. Com esse método, você aprende a dividir sua renda de forma inteligente entre gastos essenciais, despesas pessoais e o mais importante, poupança e investimentos. Agora você deve estar se perguntando, sim, Daniel, eu já entendi que esse método é muito bom, mas como realmente ele funciona? E isso eu vou falar agora. Bom, esse método vai dividir sua renda líquida mensal em 3 partes estratégicas. 50% para gastos essenciais, como moradia, contas e alimentação. Os outros 30% para despesas pessoais e estilo de vida. E os 20% para construir sua reserva financeira e investir no futuro. O objetivo aqui é claro, te ajudar a manter o equilíbrio entre o que você ganha e o que você gasta, sem deixar de lado a importância de poupar para emergências e realizar os seus sonhos. O método 50-30-20 foi criado por ninguém menos que a senadora americana Elizabeth Warren, junto com a sua filha Amelia Warren. Essa estratégia ganhou fama pelos americanos por um motivo bem simples. Ela funciona. Sim, exatamente isso. Seguir um método como esse é essencial para quem quer ter controle financeiro de verdade, sem gastar tudo de uma vez e sem viver no sufoco. Com ele, você aprende a planejar suas despesas, evitar desperdícios e ainda formar uma reserva financeira, o que é indispensável para garantir sua tranquilidade e segurança no dia a dia. Mas tá, como funciona na prática o método 50-30-20? A ideia é simples. Você divide sua renda mensal líquida em 3 partes para ter mais controle sobre suas finanças. E o primeiro passo começa pelas despesas fixas e essenciais. Esses são os gastos que não mudam muito de um mês para o outro, como aluguel, contas de água, luz e alimentação. De acordo com o método, todos esses custos somados devem representar no máximo 50% do seu salário. Mas o que eu devo fazer então? Primeiro, faça uma lista completa dos seus gastos fixos. Depois, você veja quanto cada um representa da sua renda. E depois, no fim, se for necessário, faça ajustes ou cortes para manter esses gastos dentro do limite dos 50%. Esse passo aqui é fundamental para que você tenha espaço no orçamento para viver com mais tranquilidade e ainda guardar dinheiro. Segundo passo do método 50-30-20. Despesas variáveis. Aqui é onde entram os gastos supérfluos, aqueles que não são essenciais para a sua sobrevivência, mas fazem parte do seu estilo de vida. Estamos falando de coisas como comer fora, compras por impulso, passeios, lazer, assinaturas de streaming. De acordo com o método, até 30% da sua renda mensal pode ser destinado a esse tipo de gasto. O segredo está no equilíbrio. Você pode aproveitar a vida sim, mas sem comprometer as suas finanças. Faça uma lista de todos os seus gastos variáveis, depois veja quanto eles representam no seu orçamento. E se estiver passando dos 30%, repense e reduza o que for possível. Lembre-se, esses cortes não significam abrir mão do que você gosta, e sim priorizar o que realmente vale a pena, sem prejudicar a sua estabilidade financeira. Agora, o terceiro e último passo do método. Construir o seu futuro. Os 20% finais da sua renda mensal devem ser destinados a algo fundamental, reserva de emergência e objetivos financeiros. Essa parte do método é o que garante sua segurança e liberdade no longo prazo. A reserva de emergência serve para cobrir imprevistos e já os objetivos financeiros incluem tudo aquilo que você sonha em realizar. Fazer um curso, comprar um carro,
viajar ou dar entrada em um imóvel. O importante é guardar esses 20% com disciplina mês após mês. Pode parecer pouco no começo, mas com o tempo, esse hábito te coloca anos-luz à frente de quem vive no limite. Bom, mas o que é uma reserva de emergência? A reserva de emergência é um valor que você guarda exclusivamente para situações inesperadas, como uma demissão, uma emergência médica ou qualquer imprevisto que possa comprometer a sua estabilidade financeira. Ter uma reserva como essa é essencial para qualquer pessoa que deseja viver com mais segurança e tranquilidade. Agora você deve estar pensando, mas quanto eu devo guardar? Assim, não existe um valor fixo, mas a recomendação geral é que a reserva cubra pelo menos 6 meses dos seus gastos mensais. Se puder guardar mais, melhor ainda. Quanto maior sua reserva, mais protegido você estará. Agora que você já sabe o que é uma reserva de emergência, aí vem a pergunta: onde guardar esse dinheiro? Bom, uma boa sugestão que eu dou é manter essa quantia em uma conta de fácil acesso, como aqueles cofrinhos digitais, por exemplo. Mesmo que não ofereçam grandes rendimentos, ele cumpre o papel principal da reserva, que é estar disponível imediatamente em caso de imprevistos. Você tem que entender que a reserva de emergência não é para render, é para proteger. Quando surgir uma situação inesperada, você precisa ter acesso rápido ao dinheiro, sem burocracia e sem perda de tempo. Portanto, use os 20% da sua renda mensal para construir essa reserva. E depois que ela estiver completa, você pode dividir esse valor em duas partes. A primeira, manter sua reserva sempre atualizada. E a segunda, começar a investir com foco em longo prazo, pensando na criação de um patrimônio. Desse jeito, você garante sua segurança no presente e crescimento financeiro no futuro. Agora, como você deve aplicar o método 50-30-20 na sua rotina de uma forma simples? Bom, a primeira coisa a fazer é transformar as porcentagens em valores reais, com base na sua renda mensal. Por exemplo, se você ganha R$2.000 por mês, a divisão ficaria assim: R$1.000, que seria os 50%, para gastos fixos, como aluguel, contas e supermercado. R$600, que são os 30%, para despesas variáveis, lazer, compras e outros supérfluos. E os R$400, que seriam os 20%, para criar sua reserva de emergência ou investir nos seus objetivos. Simples, né? A partir desses valores, você vai estabelecer limites claros dentro de cada categoria. Isso te ajuda a não gastar além do que você pode e ainda criar o hábito de economizar todo mês. Agora, para facilitar ainda mais a sua vida, eu vou te dar um exemplo aqui para você visualizar melhor. O supermercado está dentro dos gastos fixos. O valor que você destina para ele precisa caber dentro desse limite de R$1.000, junto com as outras despesas essenciais, que é a água e a energia. Nesse caso, é importante definir quanto exatamente vai para cada item, para que nenhum gasto comprometa os demais. O segredo está em se organizar com calma, observar os seus hábitos e, se necessário, fazer ajustes e cortes conscientes. Não precisa mudar tudo de uma vez. Vá se adaptando aos poucos até que todos os seus gastos se encaixem dentro da divisão proposta pelo método. Agora, se você chegou até aqui e ainda está em dúvida se vale mesmo a pena usar o método 50-30-20, a resposta é bem simples. Sim. Pois é, se o seu objetivo é ter mais controle sobre o próprio dinheiro, esse método é um excelente ponto de partida. Ele te ajuda a organizar suas finanças de forma prática e eficiente, sem precisar de planilhas complicadas ou cálculos difíceis. Com o 50-30-20, você coloca limites claros para os seus gastos, aprende a identificar e eliminar despesas desnecessárias e ainda constrói uma reserva de emergência essencial para a sua segurança financeira. Ou seja, você não apenas evita o descontrole, como também cria um caminho sólido para realizar os seus objetivos com mais consciência, tranquilidade e liberdade. E é justamente isso a grande vantagem de seguir o método 50-30-20. Quando o imprevisto acontecer, e uma hora ele vai acontecer, você estará preparado. Nada de correr atrás de empréstimos ou entrar num cheque especial. Sua reserva de emergência estará pronta para te dar o suporte que você precisa. Organização hoje é liberdade amanhã. E é isso, pessoal. Espero de verdade que esse vídeo sobre o método 50-30-20 tenha te ajudado a enxergar suas finanças com mais clareza. E para complementar esse vídeo,
Está passando agora na tela o vídeo que eu falo como ficar rico sem que as pessoas percebam. Espero vocês lá. E tchau!